James Cameron já anunciou a sua série de Avatar aí, na verdade, filmaço, né? É porque vão ter vários avatares que eu já tô achando até que é uma série, meu Deus. Esse filme é maravilhoso, você deve saber. Poxa, cara, eu tô doidão. E tem aí ele revolucionando a tecnologia do 3D. Esse vídeo eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre essa tecnologia e aproveitar para até fazer uma questãozinha do Enem que já cobrou esse conteúdo. Mas antes, já conta aí com o seu like fortalecedor da nossa comunidade e com a sua inscrição aqui no canal para você não perder nenhum vídeo quando sair novo, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem, vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de, ele fala difração, dispersão, reflexão, refração ou polarização. Esse fenômeno acontece por meio da polarização. Vamos entender o porquê? Galera, imagine aqui comigo inicialmente que você está com a sua mãozinha aqui segurando essa cordinha e aí você quer vibrá-la, tá bom? Aí você vai chacoalhá-la verticalmente para cima e para baixo. Só que aqui à frente você tem um obstáculo, uma espécie de filtro na vertical que só vai, portanto, deixar essa onda, essa corda, né, vibrar na direção em que o filtro permite, que no caso seria a vertical, né, gente? Então todo filtro ele deixa passar daquilo que ele é feito. Exemplo, filtro de água, ele vai deixar passar a água, né? Filtro de ar, ele vai deixar passar o ar. Filtro de cor, ele vai deixar passar a cor a qual aquele filtro é feito. Se você tem aquele papelzinho que é todo colorido, por exemplo, azul, ele vai deixar a luz azul passar. Essa que é a ideia, né? E um filtro Polaroid, como é o caso aqui da nossa representação, ele vai deixar a onda passar na direção de vibração a qual o Polaroid é feito. Nesse caso aqui, nesse primeiro desenho, seria na vertical, então ele deixa a vibração vertical ser transmitida. E aí, olha que interessante, mais à frente a gente encontra um outro filtro polarizador. Só que agora ele está na horizontal, então é mais um filtro, só que esse só deixa passar a vibração da corda na horizontal. Mas só estava chegando na vertical. Se só estava chegando na vertical e agora ele só deixa passar na horizontal, então nenhuma vibração vai passar. Por isso que a corda aqui, ó, depois de já ter passado pelos dois polarizadores, ela não apresenta mais nenhuma vibração. Então, o que é o fenômeno da polarização? É quando nós temos uma espécie de filtro das vibrações ou das direções da vibração daquela onda. Quando você meio que corta, né, uma vibração ali daquela onda. Você está filtrando de fato, né? Se a gente imaginar isso, por exemplo, com a luz, por ser uma onda transversal, né, que tem várias direções ali de propagação, o filtro vai eliminar várias dessas direções, deixando apenas uma delas. Isso tem a ver com o filtro Polaroid, do que ele é feito, qual é a polarização que ele está permitindo, né? Agora vamos para o contexto do cinema. Olha que legal, gente, olha que bacana, cara. Olha que imagem sensacional. Tudo começa quando a gente tem lá, ó, dois retroprojetores. Uma observação, um parênteses aqui, tá? Que é válido, super válido. Existem várias tecnologias de imagens 3D que fazem, né, realizam as imagens em 3D. Eu vou destacar algumas dessas tecnologias nesse vídeo, mas é claro que você talvez já tenha ouvido falar ou conhece uma outra tecnologia. Gostaria até de ouvir a sua opinião, os seus comentários aqui no vídeo, então não deixe de colocá-los aí, beleza? Mas eu vou falar apenas de algumas aqui. Então, voltando.
Nos óculos polarizados, tudo começa quando você tem aqui essas duas câmerazinhas, né? Esses dois projetores, onde duas imagens vão ser projetadas na tela, só que um para cada olho. Então eu representei aqui a figura com uma luz, sei lá, verde escuro, uma outra verde mais clarinho. São só duas representações para diferenciar, né, essas duas imagens. Aí essas duas imagens possuem perspectivas e polarizações diferentes. Como se fosse um ângulo, né, de entrada ali dessas imagens de forma diferente. Essa que é a ideia. São dois pontos de vista. E aí cada lente polarizada dos óculos, notem aqui, ó, que os óculos, né, um aqui está com uma polarização vertical, o outro está com uma polarização horizontal. Então, cada lente polarizada dos óculos permite apenas a passagem de uma imagem, de uma luz que está polarizada, separando uma para a direita e outra para a esquerda. Tem que ser diferente, para cada lentezinha tem que ser diferente, porque é justamente essa diferenciação que vai dar a sensação, né, para o cérebro, quando ele captar essa informação, vai dar a sensação de profundidade. Então o cérebro vai combinar essas duas imagens aqui separadas, dando a impressão de profundidade. Então se era um triângulo que estava meio que planificado na tela, aí ele ganha, né, essa noção de profundidade e vira um cone, por exemplo. Essa aqui é a ideia. Então é muito bacana essa tecnologia. É necessário, portanto, ter essas duas imagens diferentes. E aí você tem uma sensação mais ou menos como essa aqui, né? Essa visualização aí que você tem mais ou menos. Tentei pegar esse GIF aqui para tentar representar um pouco ali, mais próximo do fiel do que seja, né? Então, mais uma vez, gabarito letra E, que se trata da polarização, quando você tem essa espécie de filtragem ali da vibração, né? Em uma das direções da onda ali, da luz, no caso, que é uma onda transversal. Difração tem a ver com o contorno da luz, você notou aqui pela explicação que não tem nada a ver com contorno, então essa aqui, tchau para ela. Dispersão tem a ver com, por exemplo, a luz, né, branca, ela se dispersar nas suas outras cores, as cores do arco-íris, né, no azul, no verde, no vermelho e por aí vai. Então, essa separação das cores também não tem nada a ver com isso, como você viu na explicação. Reflexão é a luz bater e voltar para o mesmo meio. Isso acontece ali na tela, mas não é o que vai justificar o fato de das imagens ganharem, né, parecerem tridimensionais, então não tem nada a ver com isso. E a refração é o que acontece quando a luz meio que está passando de um meio para o outro, e muda inclusive, né, a velocidade de propagação, o comprimento de onda, permanecendo a frequência. Em nenhum momento tratamos desse fenômeno. Então sobra ali realmente a polarização. Agora eu quero comentar mais dois tipos de tecnologias que geram imagens em 3D. Olha que bacana. Esse aqui, se você é uma pessoa um pouquinho mais velha, talvez aí mais de 25 anos, talvez você se lembre dessa tecnologia, que é o tal do anágrafo. Meu Deus, repeat please. Anágrafo, é isso mesmo. Como é que acontece essa tecnologia aqui? Ela é bem parecida com os óculos polarizadores. Você também tem duas imagens que serão projetadas na tela, um para cada olho, né? Só que essas duas imagens projetadas têm ângulos diferentes de filmagem, não? Também tem perspectivas diferentes. Mas qual é a diferença entre essas duas imagens aqui? É que a estereoscopia, ela acontecia, né? Porque é difícil hoje em dia a gente já ter essa tecnologia ainda em vigência. Mas a estereoscopia, né, ela acontecia com uma projeção predominantemente vermelha e outra predominantemente azul. Poderia ser até verde também. E a lente azul e a vermelha bloqueiam as cores azuis e vermelhas, respectivamente, né? E aí a diferença de cores entre ângulos diferentes causava um efeito de profundidade quando o cérebro interpretava a cena visual. Então essas lentes aqui, né, um azul e uma vermelha, por isso que tinha aquelas cores diferentes. Essas lentes polarizadas filtram o sinal de cada ângulo projetado, fazendo com que cada olho receba uma imagem diferente também. E aí o córtex visual combina essas duas imagens, dando o fenômeno da tridimensionalidade. E o ruim, né, entre aspas, a desvantagem dessa tecnologia é que ela ficava meio que assim borrada, dava uma sensação de borrado, né, a filmagem como essa aqui que eu estou
apresentando para vocês à direita, né? E às vezes até causava uma sensação de enjoo, de mal-estar, assim, né? Para a galera na época. Então, náusea, né? Dor de cabeça, tontura, vômito, era doideira. E por isso que hoje em dia você já não mais vê isso e tem mais a adoção dos óculos de polarizadores mesmo. E uma outra tecnologia muito bacana, super recente, estou gravando esse vídeo no ano de 2022, muito recente para essa época, é a tal da barreira parallax. Você não usa óculos algum aqui. Na verdade, a tela, né, ou a tela emissora de luz ali, que já vai fazer o fenômeno ali da imagem 3D. Olha que bacana, cara. Duas imagens com diferentes perspectivas são interlaçadas na tela do monitor ao mesmo tempo, simultaneamente. Então você tem aqui uma perspectiva da direita, uma perspectiva da esquerda, dessas duas imagens que estão sendo ali interlaçadas na tela. E aí um filtro conhecido como barreira parallax, um filtro que está aqui, ó, bem aqui. Aqui na imagem eu coloquei ela numa visão superior, numa visão de cima, né? E essa barreira, ela está aqui, ó, bem na frente do monitor. Barreira parallax, né? Se você não conhece o fenômeno da parallax, é mais ou menos o seguinte. Coloque aqui o seu dedo, né, o seu dedo indicador à sua frente. E aí você tampa um dos olhos, o olho esquerdo, por exemplo, e tenta encostar o seu outro dedo aqui, ó, no seu dedo indicador. Você pode ter aí um pouquinho de dificuldade e errar sem querer aí a localização do seu dedo, né? E a mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Coloca o seu dedo, deixa ele na mesma posição que estava quando você tampou o olho esquerdo. Só que agora tampa o direito. E aí tenta encostar de novo. Talvez você tenha uma certa dificuldade de acertar mais uma vez o seu dedo. Esse é o fenômeno da parallax. Dependendo de qual perspectiva você olhe, né? Se do olho esquerdo ou do olho direito, você vai ter uma aparência da posição ali diferente. Então esse é o fenômeno da parallax, muito usado inclusive na astronomia e também nos jogos de futebol, né? Possui uma série de fendas precisas que permitem que cada olho veja um set diferente de pixels para cada perspectiva. Então, de certa forma, são imagens diferentes também que estão chegando aos olhos do observador. E aí chega uma imagem aqui azul, uma vermelhinha, diferente, né? O cérebro capta essas duas imagens e gera o fenômeno da tridimensionalidade. E aí fica mais ou menos com esse efeito aqui, ó. Olha lá, o rapaz está mexendo no celular e você vê que tem um certo ali fenômeno de 3D. Esse fenômeno aí ele vai acontecer para quem estiver na direção frontal e perpendicular ao visor, tá? Ao visor do monitor. Essa tecnologia, por conta do que eu acabei de mencionar, ela ainda é inviável para o cinema, né? Porque essa imagem ela só vai ser bem visualizada se você estiver à frente, de fato, bem na frente do monitor. Então, devido a essa restrição de ângulos de visão, né, esse sistema vem sendo adotado em dispositivos portáteis, como o celular, por exemplo, que de fato você sempre vai estar utilizando ele na sua frente, né? Agora, numa televisão ou num cinema, numa tela de cinema, como você tem ali várias pessoas se posicionando em locais que não exatamente, né, à frente e perpendicular ao aparelho de TV, é inviável ainda. Eu dei uma pesquisada e eu consegui encontrar que o MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele vem obtendo aí resultados bem satisfatórios em um novo tipo de barreira parallax que tem um maior ângulo de visão e perspectivas múltiplas, né? E aí a ideia, obviamente, é aperfeiçoar essa tecnologia. Mas me conta aqui agora, tu curte aí filmes com 3D? Olha, eu vou te confessar, eu fico meio tonto e não gosto de usar. Até porque eu já uso óculos. Então, se eu boto 2 óculos, fico 4 olhos, 6 olhos, me dá uma sensação meio ruim, eu não gosto muito. Mas a tecnologia por trás é sensacional, né, cara? A física explica isso aí de uma maneira muito maravilhosa. E você também vai ver o filme aí Avatar? Tá chegando, hein? No mais, muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de resolução e já conto aí com o seu like fortalecedor da nossa comunidade e com a sua inscrição aí no canal para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade. Um forte abraço e bons estudos!